Boa noite, pessoal. Meu nome é Ismael, eu sou estudante de medicina da UPAP Cidade do Leste, aqui do Paraguai, e hoje a gente vai falar sobre notação e nomenclatura da matéria de Química 1, tá? Eu sou aluno do primeiro B do ano de 2017. Então é o seguinte, existem dois elementos que vão sempre estar atuando junto com os outros elementos para formar ácidos, hidruros, tá? Para formar hidróxidos, que no caso é o hidrogênio e o oxigênio. Eles serão peças fundamentais para a gente conseguir entender e para assimilar as nomenclaturas e as notações, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que saber quais são os elementos metais e não metais. Então aqui a gente tem um esquema da tabela periódica, onde aqui onde eu estou circulando em azul são os elementos metais, ok? Incluindo os lantanídeos, esses aqui, e os acnídeos. E onde eu estou circulando aqui em amarelo são o grupo dos não metais, ok? Em verde aqui nós vamos ter os grupos dos semimetais. Então, vamos ver na outra tabela quais são os elementos aqui então que são metais, tá? E quais são os não metais. Então, por exemplo, vamos ver aqui famosos, por exemplo, o magnésio é um metal, ok? O bário é um metal, o cromo, o ferro, o cobre, o níquel, tá? O chumbo, são todos metais. Agora vamos ver aqui do outro lado o não metal. Então aqui nós temos o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, tá? O bromo, o fósforo, o enxofre. Então são todos esses aqui que estão nessa região que vão compor o grupo dos não metais. Lembrando que essas duas fileiras aqui fazem parte do grupo dos metais. Então para a gente poder, que no caso a proposta da videoaula é a gente montar as fórmulas, sabe? Aquela fórmula HCO3, é isso que a gente vai aprender a fazer para a gente poder fazer as nossas atividades, as nossas avaliações. Então, para a gente conseguir chegar nisso, nós temos que saber quais são os grupos dos metais e dos não metais, ok? Então, vamos lá. Outra coisa importantíssima é a questão da valência. A valência também pode ser encontrada em algumas tabelas periódicas, mas para vias de prova será fornecido a valência dos elementos. E o que é valência? Valência é a quantidade de elétrons que tem na última camada do átomo. Então, quantos elétrons tem, por exemplo, na última camada da eletrosfera do átomo de sódio? Só tem um elétron. E quando a gente vai falar, por exemplo, do cloro, aqui embaixo, quantos elétrons tem na última camada do cloro? Alguns átomos apresentam apenas um elétron, outros 3 elétrons, outros apresentam 5 e alguns apresentam 7. O mesmo átomo, cloro, mas na camada de valência existe essa diferença de elétrons. Ok? Então, vamos seguir. A gente tem que saber também que o elemento, quando ele entra em contato com o oxigênio, quando ele entra em contato com o hidrogênio, ou quando entra em contato com a água, ele sofre reações. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o metal. Ao se misturar com o oxigênio, ele vai formar um óxido básico. Esse óxido básico, ao entrar em contato com a água, vira um hidróxido. E o elemento não metal, quando ele entra em contato com o oxigênio, ele vai formar um óxido básico, ou também conhecido como anidrido. Tá? Vou marcar aqui, anidrido. Quando esse anidrido entra, ele se soma com a água, aí ele vira um ácido. Tudo bem? Então vamos seguir. Agora, outra coisa que é importante saber. Se o metal entra em contato com uma hidroxila, que no caso seria essa molécula aqui, OH, tá? Os dois juntos, o oxigênio e o hidrogênio junto, entrando em contato com o metal, ele vai reagir e vai dar formação ao hidróxido. Se
o metal entra em contato com um hidrogênio, ele vai formar um hidruro. E se um hidrogênio está em contato com um não metal, ele forma um ácido, tá? Só que esse hidrogênio mais o não metal, para ele formar um ácido, tem que acrescentar água, ok? Então vamos ver esse esqueminha aqui, ó. Um oxigênio mais um não metal dá um anidrido, um oxigênio mais um óxido, aliás, mais um metal dá um óxido, uma hidroxila mais um metal dá um hidróxido, um hidrogênio mais um metal dá um hidruro e um hidrogênio mais um não metal vai gerar um ácido quando há a adição de água, ok? Agora veja esse esquema, como que ficou? Eu pego e coloco OH, HH, aí eu somo com não metal, NM, com metal, MMM, mais NM, ok? Aí vai formar um anidrido, um óxido, um hidróxido, um hidruro e um ácido. Então, marque o esqueminha. Eu vou apagar aqui, eu vou voltar e eu vou escrever para vocês verificarem o esquema. Como que pode ser feito isso? Eu vou pegar OH, HH e vou somar todos eles com os elementos. Não metal, 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 não metal. E cada um deles vai resultar em alguma coisa. Nesse primeiro caso, vai resultar um não metal com O, um oxigênio, vai resultar um anidrido. Um anidrido. Um oxigênio com metal gera um óxido. Uma hidroxila, OH, com metal gera um hidróxido. Tá? Hidróxido. Óxido, óxido. Hidróxido. E um hidrogênio com metal gera um hidruro. E um hidrogênio com não metal gera um ácido. Não se esqueça que para o hidrogênio gerar um ácido, quando entra em contato com o não metal, precisa de água, ok? Então tá aqui esse esqueminha que eu passei. Vamos lá, vamos fazer esse primeiro aqui. Um hidruro de sódio. Vamos voltar aqui. O que é um hidruro? Um hidruro, o sódio, se ele está pedindo um hidruro de sódio, a gente já pode deduzir que sódio é um metal, tá? E ele está dizendo o quê? Que o sódio está ligado com um hidrogênio. Como que eu sei disso? Porque metal mais hidrogênio dá hidruro. Logo, o hidruro de sódio ele vai ficar da seguinte forma: NaH, ok? Aí eu preciso saber a valência. A valência do sódio está aqui, é 1. A valência do hidrogênio também é 1. Então a fórmula fica como ela está, NaH1. Por quê? Quando vai a valência número 1, não precisa colocar na fórmula. Tudo bem? Vamos passar. Um anidrido hipoiodoso. Anidrido é a junção, como eu disse anteriormente. Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo e assiste a parte que eu mostrei a soma lá de oxigênio com não metal, oxigênio com metal. Então vai poder observar o seguinte, que o anidrido ele é a soma de oxigênio mais não metal. Então eu já sei que isso daqui, o iodo, é um não metal. Tudo bem. Então, como que vai ficar? Vai ficar I, ó. Vai ficar assim. Só que, olhe a nomenclatura. Hipooso. Ou seja, o iodo está atuando com a menor valência, de 4. E olha só aqui em cima. Nós temos a valência 1, a 3, a 5 e a 7. Então, e quando ele mostra para nós com a hipo,
significa que ele está atuando com a menor valência. Logo, ele vai receber esse prefixo hipo e um sufixo oso, tá? E o iode vem dele aqui. Agora, como que vai ficar a fórmula? Então, eu sei que o iodo atua com valência 1. E o oxigênio, ele sempre vai atuar com valência menos 2. Aqui, o oxigênio sempre atua com valência menos 2. O que a gente faz aqui nessa fórmula? A gente cruza as valências, ok? O 2 do oxigênio vai pertinho do iodo e o 1 do iodo vai pertinho do oxigênio. Só que o 1 não precisa aparecer, então a fórmula fica assim, ó, I2O. Então, isso daqui é um anidrido hipoiodoso. Tudo bem? Vamos seguir. Óxido de bário. Óxido é a soma de oxigênio com metal. Vai formar um óxido. Ok? Então, eu já sei que ele é metal. Logo, a fórmula ficaria assim. BaO. Só que aí tem o seguinte. O bário está atuando com valência. Qual é a valência do bário? A valência do bário é 2. E ele vai aqui, 2. E a valência do oxigênio também é 2. Só que no caso seria menos 2, né? A gente cruza as valências. Aí vai ficar assim. O 2 do oxigênio fica pertinho do bário e o 2 do bário fica pertinho do oxigênio. Só que nesse caso, eu posso simplificar. Então, como que ficaria? Eu tiro esses dois e a fórmula fica assim. Ok? Próximo. Hidróxido de lítio. Qual que era a fórmula lá? Para a gente ter um hidróxido. Era a junção de uma hidroxila com um metal, que vai formar um hidróxido. E o lítio ele só atua com valência 1. Por isso, a gente pode chamar ele de lítio ou de lítio, tá? E como que ficaria a fórmula? O hidróxido, ele sempre vai ser assim, ó. Li, como o lítio está atuando com valência 1, eu vou colocar aqui em cima. E vai juntar com uma hidroxila. E a hidroxila também atua com valência 1. A gente cruza as valências. Um do lítio vem pertinho da hidroxila e um da hidroxila vem pertinho do lítio. Quando é 1, a gente não precisa apresentar na fórmula. Então, ele vai ficar assim. Essa é a fórmula do hidróxido de lítio. Ok? Essa fórmula é a do hidróxido de lítio. Anidrido cloroso. Anidrido é a junção, lembra lá, de um oxigênio com um não metal. O cloro é um não metal, então, certo? Só que aqui, veja bem, ele pode atuar com 4 tipos de valência. Como que eu vou saber qual valência a gente está usando nesse caso? Lógico que na avaliação vai ter a tabela das valências de cada elemento, tá? A gente não vai conseguir memorizar assim, do nada, né? Ou também nós não vamos ficar podendo perder tempo memorizando essas valências. Então, nós vamos ter essa informação na prova. Então, o que acontece? Lembra aquela questão de 4 valências? Então, se ele tivesse com a menor valência, que no caso aqui seria 1, então seria hipocloroso. Se ele estiver atuando com a valência 3, ele vai ser cloroso, que é o nosso caso. Então, eu já sei que a valência do cloro é 3. Então, eu posso colocar aqui. Cloro com valência 3. E a gente acrescenta o oxigênio. Ok? Como está dizendo aqui a formulinha. Vamos acrescentar o oxigênio. E o oxigênio atua com qual valência? Vamos ver se você sabe. Exatamente. Ele sempre vai atuar com valência menos 2. E agora, o que a gente faz? Isso! Nós cruzamos as valências. O 2 aqui
do oxigênio fica perto do cloro e o 3 do cloro fica perto do oxigênio. Logo, a fórmula vai ser essa daqui, ó. ClO3. É a fórmula do anidrido cloroso, ok? Cl2O3. Óxido ferroso. Mais uma vez, o que forma um óxido? É a junção do oxigênio com o elemento metal, ok? Então, sabemos que isso daqui é um ferro. Aliás, é um metal. Então, o óxido ferroso, ele vai atuar com o oxigênio. E com qual valência o ferro vai estar atuando aqui? Lembra, quando a gente tem apenas duas valências, que é o caso aqui, 2 e 3, a gente vai ter somente dois tipos de sufixo, oso ou ico. Se ele é o oso, é para menor valência. O ico é para maior. Se ele está terminando com oso, logo o ferro está atuando com valência 2. Então, a fórmula seria essa. Ferro e oxigênio, ferro atuando com valência 2 e o oxigênio sempre atuando com valência menos 2. A gente cruza as valências e vai ficar o 2 do oxigênio perto do ferro e o 2 do ferro perto do oxigênio. Aqui a gente pode simplificar. Então, se eu dividir por 2, vai dar 1. Logo, 1 não aparece na fórmula, lembra? E vai ficar dessa maneira. FeO. Próximo. Óxido de potássio. Óxido, novamente, soma de oxigênio com metal. Forma um óxido. Potássio, então, é metal. Qual é a valência do potássio? 1. Então, o potássio vai atuar com valência 1. E o oxigênio? Menos 2. Gente, não se esqueça de que o oxigênio sempre atua com valência menos 2. Nós vamos fazer o cruzamento e daí como que vai ficar? O 2 do oxigênio vem pertinho do potássio e o 1 do potássio vem pertinho do oxigênio. Só que o 1 ele não pode aparecer na fórmula. E eu também não consigo simplificar isso daqui. 2 dividido por 2 dá 1, mas 1 dividido por 2 não tem como, não dá para simplificar. Então a fórmula vai ficar assim, ó, K2O. Ok? Isso é um óxido de potássio. Anidrido sulfuroso. Já sei que o azufre aqui ele é não metal. Por quê? O anidrido ele sempre vai ser gerado pela soma de oxigênio com um não metal. Ok? Então, qual valência ele está atuando? Lembrando que a gente tem 3 valências. Quando tem 3 valências, ele vai funcionar da seguinte forma. O elemento ele vai receber, se ele estiver atuando com a menor de todas, no caso do azufre com a valência número 2, ele vai ser hipoazufre oso. Não coube aqui. Se for ele estiver atuando com a valência 4, ele só vai receber o sufixo oso. E se ele estivesse atuando com a valência 6, ele receberia o sufixo ico. Nesse caso, ele recebeu somente o sufixo oso. Logo, eu posso concluir, ó, valência 2, valência 4 e valência 6. Logo, eu posso concluir que ele usou a valência 4. Então, a fórmula ficaria da seguinte maneira. SO. O azufre atuando com valência 4 e o oxigênio atuando com valência 2. A gente cruza, o 4 do azufre vem pertinho do oxigênio e o 2 do oxigênio vem pertinho do azufre. Aí é o seguinte, posso simplificar? Sim, devo simplificar. Então, se eu dividir pelo mesmo número, que no caso aqui seria, eu vou fazer uma divisão por 2, aqui ficaria 1 e aqui ficaria 2. Só que o 1 não precisa aparecer na fórmula, então fica SO2. Essa é a fórmula do anidrido sulfuroso. Ácido fosfórico.
esse daqui é bem bacana de fazer. Por quê? Tem que lembrar que o fósforo ele não é um metal. Tá? Por quê? Porque ele forma um ácido. Lembra que hidrogênio mais não metal é ácido. Só que ele vai ter que primeiro ser um anidrido para depois virar para depois ele ser um ácido. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o sufixo ico. Então eu tenho que descobrir com qual valência ele está atuando. Lembrando que ele só tem duas valências. Para a valência 3 é oso do fósforo, para a valência 3 do fósforo é oso, e a valência 5 é só ico. Então, eu sei que ele está atuando com a valência 5. Logo, ele vai ficar assim, ó, P, valência 5, ok? Eu tenho que fazer ele como um anidrido, certo? Então, ele vai ser O. E o O e o oxigênio sempre atua com valência -2. O 2 vão fazer o cruzamento, 2 e 5, não dá para simplificar, e aí o que eu faço? Acrescento água. Então eu vou somar H2O. Somando H2O, ele vai ficar assim, ó, PO, aqui o fósforo atuando com valência 5 e o oxigênio atuando com valência -2, faço o cruzamento, 2 e 5, e daí vai ficar assim, P2O5. Vou acrescentar água, H2O, e como vai ficar a fórmula? H2P2O5 mais O, O6. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Então, como que fica? Eu vou simplificar por 2. Aqui fica 1, aqui fica 1 e aqui vai ficar 3. Então, 1 não aparece na fórmula. HPO3. Pronto. Temos o ácido fosfórico. Vamos para o outro. Anidrido perclórico. Veja a quantidade de valências que pode atuar o cloro. Vamos saber qual valência o cloro está atuando. Per-ico. Lembrando que, se ele estivesse atuando com valência 1, seria hipo-oso. Se ele estivesse atuando com valência 3, seria apenas oso. Se ele estivesse atuando com valência 5, seria ico. Mas como ele está atuando com valência 7, ele vai receber o nome de perclórico. Perclórico, ok? Então eu sei que a valência dele é 7 nesse caso. Então, cloro atua com valência 7. E anidrido é a formação de óxido mais não metal. Então sabemos que o cloro é não metal. Então eu tenho que ter a atuação do oxigênio. E o oxigênio, ele atua com qual valência? Exatamente, -2. O que a gente faz aqui agora? Cruzamos as valências. O 2 do oxigênio vem para cá e o 7 do cloro vem para cá. Dá para simplificar? Não. Então a fórmula fecha assim. Cl2O7. Pronto. Hidruro de bário. Hidruro, qual que é a formação? Hidrogênio mais metal. Então sabemos que o bário é um metal. E com que valência ele atua? Somente com valência 2. Então como que fica a fórmula? Vai ficar assim. BaH. E a valência do bário é 2, não é? Então, e a valência do hidrogênio? A valência do hidrogênio é sempre 1. Ok? Se voltar na primeira imagem dessa videoaula, que tem o tema da videoaula, vocês vão ver que a valência do hidrogênio é 1. Então, a gente cruza as valências. Então, o 1 do hidrogênio vem para cá e o 2 do bário vem para cá.
O 1 não precisa aparecer, então a fórmula fica dessa maneira aqui. BaH2. Próximo. Ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele é o seguinte. Ele sempre vai atuar com valência 1. Sempre que você encontrar a terminação hídrico, a gente sempre vai eleger a valência 1. Lembra bem, não é ico apenas, é hídrico. Então ele vai atuar com valência 1 junto com o hidrogênio. Então como que fica a fórmula? A fórmula vai ficar assim, ó. Quando tem hídrico, o H vem na frente e depois o cloro com a valência 1. Aqui, hidrogênio atua com valência 1, cloro atuando com valência 1, cruza as valências, o 1 do cloro vem para cá, o 1 do hidrogênio vem para cá. Como um não precisa aparecer, vai ficar HCl. Esse é o ácido clorídrico. Então lembra, vou repetir, toda vez que encontrar o sufixo hídrico, tá? Hídrico, o elemento está atuando com valência 1. Então, como é um hídrico H, eu já coloco ele aqui. E o Cl. Acabou. Essa é a fórmula. Hidróxido plúmbico. O que é o plomo? É chumbo. Ok? Então, um hidróxido, o que é? É a adição, é a soma de uma hidroxila com um metal. Ele vai gerar um hidróxido. E aí é o seguinte. Qual valência ele está atuando aqui? Eu tenho duas valências, 2 e 4. Valência 2, o sufixo seria oso, porque é a menor, e a valência 4, o sufixo é ico. Então, ele está atuando com valência 4. Logo, fica assim, Pb com valência 4. E a hidroxila, logicamente, OH. Só que a hidroxila ela atua com valência 1. Ok? A gente continua a regrinha. Faz o cruzamento de valências. O 1 da hidroxila vem aqui e o 4 do plomo vem para cá. Então a fórmula vai ficar assim, ó. O 1 não precisa aparecer, então fica Pb. Aqui, como ele tem uma valência, eu tenho que colocar parênteses. Então vai ficar assim, parênteses OH4. Essa é a fórmula do hidróxido plúmbico. Né? Anidrido perbrômico. Então, anidrido o que é? Oxigênio mais não metal. Logo, o bromo é um não metal. E ele está atuando com qual valência? Perbrômico, ele vai ser a última valência. Lembra? Vou fazer mais uma vez. Se ele estivesse atuando com a 1, com a menor, seria hipobromoso. Tá? Aqui nesse risco representa o nome do elemento. Se ele estivesse trabalhando com valência 3, ele seria somente bromoso. Se ele tivesse com valência 5, ele seria brômico. E como ele está atuando com valência 7, ele vai ser perbrômico, ok? Perbrômico. Então, logo eu sei que o bromo está atuando com valência 7. E o anidrido, ele é o quê? Oxigênio com não metal. Então, fica O. E o oxigênio sempre atua com valência -2. Faz o cruzamento das valências e fica assim. Tem como simplificar? Não. Então eu finalizo a fórmula dessa maneira aqui. Ok? Br2O7. Hidróxido de sódio. Um hidróxido, ele é formado por quê? Isso mesmo, hidroxila mais metal.
Então, o sódio é um metal. E qual a valência do sódio? Apenas 1. Tá? Então, eu podia chamar ele de hidróxido de sódico ou hidróxido de sódio. Tá certo. Então, como que vai ser? Eu vou pegar o sódio, que atua com valência 1, e a hidroxila, que também atua com valência 1. Logo, a fórmula é essa daqui. Simples, né? Anidrido carbônico. Anidrido é um oxigênio com um não metal. Exatamente. Um anidrido é um oxigênio com um não metal. Qual a valência? Ico, lembra? Se fosse valência 2, que é a menor, então oso. Se for valência 4, então ico. Logo, ele está atuando com valência 4. Então, aqui, 4. E o oxigênio, ele sempre atua com valência menos 2. Fazemos o cruzamento, e daí como que ele vai ficar? C2, 4. E o que eu faço? Pode simplificar? Posso. Então, vou simplificar por 2. Aqui e aqui. Então, aqui vai dar 1. Aqui dá 1. Não precisa aparecer na fórmula. E aqui fica 2. Então, vai ficar CO2. Anidrido carbônico. Hidróxido cúprico, né? Vai ficar uma hidroxila com um metal, gera um hidróxido. Com qual valência ele está atuando? Olha o sufixo. Quantas valências ele tem? Então, ele vai atuar com a valência 2, ok? Se tiver dúvida, volta um pouco que nas outras resoluções eu explico o porquê. Então, ele está atuando com valência 2. E a hidroxila sempre atua com valência 1. Cruza as valências, aqui vai 1 e aqui vai 2. O 1 não precisa aparecer. Agora, como a hidroxila ficou com a valência 2 do cobre, eu tenho que colocar parênteses. E a fórmula fica dessa maneira, tá? CuOH2. Ácido nítrico. Então, isso daqui é um nitrogênio. E ele, qual valência ele vai estar atuando? Tá? Aí a gente tem 5 valências. 1, 2, 3, né? Mais ou menos 3, 4 e 5. Vamos dar uma olhada na primeira tabela que a professora fornece, né? A professora de Química nos forneceu. Vamos dar uma olhada na valência do nitrogênio. Deixa eu apagar isso aqui. Nitrogênio. Aqui, ela mostra pra gente o seguinte, que ele está atuando com valência 3 e 5. Então, é por essa tabela que é fornecida pra gente que nós vamos trabalhar a questão de escolher a valência ou não. Lá estava, acho que é hidróxido ou ácido nítrico, né? Então, terminou com ico, vai ser valência 5. Vamos voltar para lá. E ácido nítrico. Então, valência 5 ele vai estar atuando, ok? Com base na tabela de valências que foi fornecido para nós. Então, nitrogênio vai atuar com valência 5. Ele é um não metal, então ele vai precisar antes ser um anidrido. A gente vai pegar aqui, vamos cruzar as valências, né? O que é um anidrido? Oxigênio mais não metal. O que é um ácido? Hidrogênio mais não metal, ok? Só que, para eu transformar ele em ácido, o nitrogênio em ácido, eu primeiro preciso fazer ele como um anidrido. Então, N2O5, ok? Agora eu vou acrescentar água. Deixa eu apagar isso daqui. N2O5. Opa. N2O5 mais H2O. Elementos embaixo de elementos. Então vai ficar H2, N2. Eu já tenho 5 oxigênios aqui. Mais um oxigênio aqui, fica O6. Dá para simplificar?
Dá, simplifico por 2. Então aqui, aqui e aqui. Vai ficar HNO3, ok? Essa é a fórmula do ácido nítrico. Ok? Hidruro de alumínio. Hidruro é a junção de um hidrogênio mais um metal, isso mesmo. E qual valência ele vai atuar? O alumínio só tem valência 3, logo vai ficar alumínio e hidrogênio. O alumínio atuando com valência 3 e o hidrogênio atuando com valência 1. Cruza as valências. A do hidrogênio vem pertinho do alumínio e a do alumínio vai pertinho do hidrogênio. Logo, o 1 não precisa aparecer, a fórmula fica dessa maneira. AlH3, ok? Ácido carbônico. Se é ácido, então é hidrogênio mais não metal. E ele é carbônico. Quantas valências tem? 2. Se ele é carbônico, se ele fosse 2 seria oso. Como ele é carbônico, então o carbono está atuando com valência 4. Para eu transformar ele em ácido, primeiro eu tenho que fazer ele como um anidrido. E anidrido é oxigênio mais não metal. Então eu vou converter ele para anidrido. Cruzo as valências. O 4 vem para cá, o 2 vem para cá. Fica C2O4. Posso simplificar? Sim. Então vai ficar CO2. Agora que eu simplifiquei, que eu vou acrescentar água. Vai ficar H2O. H2CO3. Posso simplificar? Não. Por quê? Porque não tem como eu simplificar por um número igual. Então a fórmula vai ser essa, H2CO3. Ácido antimonioso. O antimônio, ele atua com valência 3 e 5. Se ele é oso, qual valência ele vai atuar? Exatamente, valência 3. Se ele é ácido, então ele antes tem que ser o quê? Como que eu tenho que fazer ele? Como anidrido, ou seja, eu tenho que juntar ele, que é um não metal, com um oxigênio. Então vamos lá. Já sei com qual valência ele está atuando. SB, vou juntar ele com o oxigênio. O oxigênio atua com valência menos 2 e o antimônio atua com valência 3. Eu cruzo as valências e vai ficar assim. SB2O3. Tem como simplificar? Não. Então, o que eu faço? Simplesmente acrescento água. H2O. Vamos lá. H2, SB2O4. Dá para simplificar? Dá. Então eu simplifico. Então fica assim. HSB O2. Essa é a fórmula do antimonioso, ok? Vamos para a próxima. Anidrido clórico. Anidrido, já sabem, né? Vai ser a junção de um oxigênio mais um não metal. E clórico. Vemos que o cloro ele atua com 4 valências. Então qual que ele vai estar usando aí? Se fosse 1 seria hipocloroso. Se fosse com valência 3, seria cloroso. Mas como é com a valência 5, é clórico. Se fosse com valência 7, seria perclórico. Tá? Anidrido perclórico. Só que ele está atuando com valência 5. Então, vai ser assim. Cloro atuando com valência 5, oxigênio atuando com valência 2, cruza as valências. O 2 do oxigênio fica pertinho do cloro e o 5 do cloro fica pertinho do oxigênio. Dá para simplificar? Não. Então, vai ficar dessa maneira aí. Vai ficar Cl2O5. Hidróxido de potássio. Hidróxido é a junção de uma hidroxila com um metal. Logo,
Potássio é metal, valência dele é 1. Então vai ficar como? KOH. Acabou. Por quê? Não tem nenhum número aqui embaixo? Não. Por quê? Porque a valência da hidroxila vai ser 1. Próximo. Anidrido iodoso. Anidrido iodoso, oxigênio mais não metal. Anidrido, certo? Iodoso. Então, vamos ver. Ele tem 4 valências. Se fosse 1, seria hipoiodoso. Como é 3, então é iodoso, certo? Sufixo oso. Se fosse 5, seria iódico, tá? Se fosse 7, seria periódico, ok? Então, anidrido é o elemento mais oxigênio. Qual valência eles estão atuando? O oxigênio sempre menos 2 e o iodo está atuando com valência 3. Nós vamos fazer o cruzamento das valências e vai ficar como I2O3. Essa é a fórmula do anidrido iodoso. Ácido carbonoso. Carbono está atuando com a menor valência, certo? Se fosse 4, seria carbônico. É ácido. Então, primeiro, nós vamos ter que acrescentar oxigênio nesse elemento, que é não metal, tá? Então, vai ficar CO. O oxigênio atuando com menos 2 e o carbono atuando com a sua menor valência, que é 2. Se a gente cruzar as valências, vai ficar C2O2. Só que eu tenho que simplificar. Então, como que fica esse anidrido? Ele vai ficar simplesmente CO, tá? Simplifiquei. E aí, o que eu faço para ele virar um ácido? Acrescento H2O. E como que vai ficar? Fica H2CO2. Dá para simplificar? Não dá para simplificar. Por quê? Porque aqui é 1 e não tem como eu simplificar por todos por 2, por exemplo, tá? Então a fórmula ela fica dessa maneira, H2CO2, ácido carbonoso, ok? Hidruro de lítio. Se é hidruro, é a junção de um hidróxido, um hidrogênio, desculpa, com um metal. Então o lítio a gente já sabe que é um metal. E ele está atuando somente com a valência 1, porque é a única que tem. Então, como que vai ficar? Li. Qual que é a valência do hidrogênio? É 1. Então, aqui. Se eu cruzar as valências, aqui seria 1, aqui seria 1. O que vai acontecer? Vai ficar lítio 1H1. Só que o 1 não precisa aparecer. Logo, a fórmula é assim, ó. Ok? LiH. Hidróxido de mercúrio. Hidróxido. Hidroxila. OH. Mais metal. E o mercúrico. Ico. Ele vai estar atuando com a sua... Nesse caso, como só tem 2 valências, ele atua com a maior, que é a 2. Então, como que fica? Fica HgOH. Qual valência que o mercúrio está atuando? Com a valência 2. E a hidroxila, com qual valência atua? Com a valência 1. Cruzo as valências, o 1 vem para cá e o 2 vem para cá. Logo, a fórmula fica assim. O 1 não precisa aparecer, então eu não coloco. Como o 2 do mercúrio foi para a hidroxila, eu tenho que colocar ela dentro de parênteses. Ok? E essa é a fórmula do hidróxido mercúrico. Ácido fluohídrico. Olha só. Fluohídrico. Como que vai ficar? HF. Lembra? Tem um vídeo que eu reforço bastante sobre isso. Hídrico, hídrico, tem H na frente, já coloca o H aqui. E depois só colocar a letra do elemento. Tá? A valência aqui é 1, então a fórmula é exatamente essa daqui, HF. Ácido arsenioso. Veja bem, 2 valências, 3 e 5. Tá? Então, qual é a valência que eu estou usando aqui? Valência, exatamente, valência 3. Só que ele é ácido. Se ele é ácido, então ele é não metal. E para eu chegar no ácido, eu tenho que primeiro acrescentar um oxigênio. Tá?
eu acrescento um oxigênio num não metal. Então vai ficar assim, ASO. Se ele é oso, ele está atuando com a valência 3. E o oxigênio sempre atua com valência -2. Cruzamos as valências, o 2 vem para cá e o 3 vem para cá. Logo vai ficar assim, AS2O3. Isso é um anidrido. Agora eu acrescento água. Mais H2O. Como que vai ficar? H2AS2O4. Dá para simplificar? Dá. Então como fica? HASO2. Essa é a fórmula do ácido arsenioso. Óxido cuproso. Óxido é metal. Cobre é metal. Então é um oxigênio com um metal. Oso, sufixo oso. Qual valência é menor aqui no caso? 1. Então, CuO fica dessa forma. Valência do cobre 1 e do oxigênio 2. Cruzamos as valências e a fórmula vai ficar Cu2O. Pronto. Ácido periódico. Ácido, ele é formado por hidrogênio mais não metal. Porém, para ele se transformar em ácido, antes ele tem que ser um anidrido, ok? Então vamos fazer ele como anidrido. Esse daqui é o iodo. Qual a valência que o iodo está usando? Se ele estivesse usando valência 1, seria hipoiodoso. Se ele estivesse usando a valência 3, seria iodoso. Valência 5, iódico. Mas como ele está usando a valência 7, então ele é periódico. Logo, então, aqui é 7, aqui é -2. Cruzamos as valências e vai ficar assim. Cruza a valência e 2O7. Vou acrescentar a água agora, tá? O hidrogênio. Então vai ficar H2O. Logo, H2I2O. O7 mais O8. Dá para simplificar? Então vai ficar assim. HiO4. Ok? Anidrido nitroso. Então a gente já sabe que ele é formado por nitrogênio, né? E ele tem um sufixo oso. Um anidrido que é oxigênio mais o que? Metal ou não metal? Exatamente, um não metal. Ok? Um oxigênio mais um não metal forma um anidrido. Agora, o sufixo dele é oso, logo ele vai estar atuando com uma valência pequena, tá? Vamos ver aqui o nitrogênio. Lembra que no nitrogênio, naquela tabela que a gente viu, ele atua com valência 3 e valência 5, tá? Sempre seguindo a orientação da tabela que vai ser passado para nós, tá? Então, na tabela que a gente viu, o nitrogênio ele atua com valência 3 e 5. Logo, se ele é oso, ele só pode atuar com valência 3. Então eu já coloco aqui N valência 3. E o oxigênio, ele atua com valência 2, -2. Cruzamos as valências e a fórmula fica N2O3. Fechou. Esse é o anidrido nitroso. Hidróxido de bário. O hidróxido hidroxila mais metal. Como vai ficar? Ele atua somente com valência 2. Então, vai ficar Ba de bário, OH. O bário atua com valência 2 e a hidroxila atua com valência 1. Cruzamos as valências, então fica assim. Ba, o 1 não precisa aparecer. Como o 2 do bário foi para a hidroxila, tenho que abrir parênteses. OH2. Essa daqui é a fórmula do hidróxido de bário. Amoníaco. O amoníaco não tem uma forma de fazer. Então, a fórmula dele tem que ser memorizada. É NH3. Ok?
Segundo a explicação que a gente teve, o amoníaco ele é composto por um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio, tá? Por isso a sua fórmula é NH3. E fique esperto, memorize isso, pois pode cair na avaliação. Óxido mercurioso. O que é o óxido? Oxigênio mais metal, tá? E qual valência ele está atuando aqui? Mercurioso, logo é a menor valência dele, tá? Já que ele só tem 2. Então é 1. Então o óxido mercurioso ele vai ficar da seguinte forma: HgO. Quais as valências? Valência 1 e menos 2. Cruzamos as valências e aí vai ficar Hg2O. Próxima. Hidruro mercurioso. Um hidruro o que é? Vocês lembram? Exatamente. É a junção de hidrogênio mais metal. Oso, menor valência. Qual é a menor valência? 1. Tá? Menor valência é 1. E o hidrogênio. Qual a valência do hidrogênio? É 1. Tá? Então, vai ficar o mercúrio com o hidrogênio. Vai ficar do jeito que está. Ok? Por quê? Porque a valência deles, esse é 1, cruza as valências. Um aqui, não precisa aparecer, logo a fórmula é essa. O metano, outra questão que pode cair. O metano, ele é assim, ó, CH4. Memorize. Por quê? Ele é formado por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Por isso a fórmula dele é dessa maneira. Ácido sulfuroso. Se é ácido, é não metal. Por quê? Ele é um anidrido acrescentado água, tá? Então, sulfuroso, qual é a valência que ele está usando? Olha aqui, temos 3 valências. Temos a valência 2, 4 e 6. Se ele estivesse atuando com valência 2, seria hiposo. Valência 4, oso. Se ele estivesse atuando com a 6, seria ico. Então, como ele está como sulfuroso, podemos deduzir que ele atua com valência 4, certo? Então fica S de azufre, ou em português de enxofre, valência 4. Acrescento o oxigênio, que tem valência menos 2, faço o cruzamento das valências, então vai ficar S2O4. Dá para simplificar? Dá, então fica SO2, certo? Aí eu acrescento água. H2O. Então, como vai ficar a soma disso? H2SO3. Dá para simplificar? Não. Então, a resposta é essa daqui. H2SO3. É o ácido sulfuroso. Hidróxido cuproso. Vamos ver se vocês estão bom. Hidróxido é a soma de um metal com uma... Exatamente. É a soma de um metal com uma hidroxila. Então eu já sei que eu vou somar o cobre com uma hidroxila. Sempre o elemento vai na frente, a não ser quando seja um hídrico, tá? Aí o hídrico vai na frente, mas o restante vai depois. Então cobre. Qual é a valência que ele está usando? Oso. Quantas valências eu tenho? 1 e 2. Então ele está usando a menor, porque ele é oso, tá? Então aqui, valência 1, valência 1. Cruzam as valências, vai ficar do jeito que estava lá antes. OH. Não preciso colocar a hidroxila dentro do parênteses. Por quê? Porque ela é só 1. Quando for 2, aí precisa ter parênteses, tá? Óxido niquélico. Níquel, metal. Óxido, oxigênio. Então é a junção de um metal mais um oxigênio. Então como que vai ficar? Ni, oxigênio. O oxigênio atuando com valência 2. E com qual valência o níquel vai estar atuando? Ele tem 2 valências. Ou ele é oso ou ele é ico. Como ele está atuando com a maior, então ele é ico, né? Por isso ele fica niquélico. Então ele está atuando com a valência 3. Então, níquel com valência 3. Vamos cruzar as valências. Então vai ficar Ni2O3. Essa é a fórmula.
Ácido bromídrico. Olha só, lembra do hídrico. Já coloco o H aqui. Tá? E o bromo? Já põe ele na frente. Qual valência ele vai estar atuando? Sempre com valência 1. Quando tem hídrico, a valência é 1. Sempre. Então a fórmula fica dessa maneira. HBr. Hidruro de prata. O que é um hidruro? Isso mesmo. É a junção de um hidrogênio mais um metal. Prata é metal. E qual valência ela atua? Apenas com valência 1. O hidrogênio a gente já sabe que ele tem valência 1. E a prata tem valência 1. Como que vai ficar então? AgH. Hidróxido de cálcio. Hidróxido, hidroxila mais metal. E qual valência que tem o cálcio? 2. Então, KOH. A hidroxila com valência 1 e o cálcio com valência 2. Cruzamos as valências. O 1 vem para cá, perto do cálcio, não precisa aparecer. E o 2 do cálcio vai para a hidroxila. Então vai ficar OH2. Sendo assim, eu preciso colocar ela entre parênteses. Pronto. Anidrido hipobromoso. Se é anidrido, então o átomo está atuando com oxigênio. Se é anidrido, então é não metal. Hipobromoso. Olha o prefixo e olha o sufixo. Hipobromoso. Então aqui nós podemos observar que o bromo tem 4 valências. Logo, ele só pode estar sendo utilizado com valência 1. Tá? Então ele vai ficar assim. BrO. A valência do oxigênio é sempre menos 2. E aqui o bromo ele está como com valência 1. Cruzam as valências e a fórmula vai ficar da seguinte maneira. Br2O. Ácido nitroso. Se é ácido, primeiro eu passo ele para anidrido. Anidrido, oxigênio mais não metal. Ele é não metal. Lembra que na nossa tabela a valência do nitrogênio era 3 ou 5. Então vamos atuar com a menor, porque ele é oso. Então ele é com valência 3. Anidrido, ok? Vamos cruzar as valências e ele vai ficar assim. N2O3. Agora eu acrescento água para ele virar um ácido, H2O. E vai ficar H2N2O3 mais O, O4. Dá para simplificar? Dá. Então vai ficar HNO2, porque eu simplifiquei. Essa é a fórmula. Óxido plúmbico. Vai ser a junção de um oxigênio mais um metal. Aqui, ICO, ele está atuando com a maior valência. Aqui, que é o 4 no caso. Então ele vai ficar Pb4O. E aqui em cima é a valência 2, menos 2 do oxigênio. Cruzamos as valências, vai ficar Pb2O4. Dá para simplificar? Lógico que dá. Então fica PbO2. Essa é a fórmula. Ácido hipocloroso. Então, hipo, oso. Logo, temos 4 valências, mas ele está atuando com a menor valência, que é o 1. Então, o que eu tenho que fazer? Se ele é ácido, então ele é a junção de um hidrogênio com um não metal. Só que para eu transformar ele em ácido, primeiro eu tenho que associar ele ao oxigênio. Então eu vou colocar o cloro atuando com valência 1 e o oxigênio atuando com valência menos 2. Cruzamos as valências e vai ficar Cl2O, porque o 1 não precisa aparecer. Agora eu acrescento água para transformar ele em ácido. Então fica H2Cl2O mais O, O2. Dá para simplificar? Dá. Eu corto tudo, eu tenho que simplificar. E a fórmula fica HClO3.
e acabou. Ácido seleídrico. Lembra bem, hídrico. Tem um H aqui. Eu já coloco ele aqui. E não importa se ele termina com ico. Como tem esse H, como ele é hídrico, ele vai atuar com a menor valência. No caso é o 2. Então eu coloco Se. Ele está atuando aqui o hidrogênio com valência 1 e o selênio com valência 2. Cruzo as valências e fica assim. H2C. Essa é a fórmula. Hidruro férrico. Hidruro, junção de hidrogênio com metal. Ico vai atuar com a maior valência do ferro, tá? Então vai ficar FeH. Qual valência que o ferro está atuando? É a valência 3. Cruzamos as valências e fica da seguinte maneira. FeH3. Pronto. Hidruro férrico. Hidróxido niqueloso. Já sabemos que o hidróxido é a junção de um metal com uma hidroxila. Oso vai atuar com a menor valência, que no caso é 2. Então fica NiOH. Hidroxila ela tem valência 1 e o níquel aqui está atuando com valência 2. Então cruzamos as valências e vai ficar assim. Ni, o 1 não aparece, abro parênteses, H2. Essa é a fórmula. E chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu curtir para dar aquele estímulo para a gente continuar gravando os vídeos, ajudando o pessoal aí a fazer as avaliações, ganhando aquele pontinho, ganhando cada questão. Se tiver alguma dúvida e eu puder saná-la, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau e boa sorte para todos.